aberto já. Tá. Bom dia. Tem alguém aí? Tudo doido. Hã? Pessoa, é? Tá doido só. Isso aqui é mindset hacker, rapaz. Alô, tem alguém aí? Tem som? Alô, teste, som. 1, 2, 3. Alô, Creuzebeck. Atenção para o toque de 4, já vai. Já vai. Fala 3 só, né? Legal? Tá firme aí, Rafa? Então tá bom. Quem não estiver ouvindo, fala um oi aí pela internet. Engraçadinho, né? Sábado de manhã com essa alegria toda, né? Lembrando do... Como é que chama aquele filósofo que veio aqui no Inatel? Lá da USP, um carequinha, como é que ele chama? É o Clóvis, né? Ele fala assim, cara, não é possível, gente que acorda sorrindo não é de Deus não, né, cara? Não. Tem alguma coisa errada, né? Mas enfim, tamo aí. Já acordei faz um tempo, já tomei minha dose de café, né? Já tô pirado. Bom, pessoal, então vamos começando, né? Obrigado aí pela presença. Esse é o segundo encontro, né? A gente teve semana passada, onde a gente discutiu a parte de mercado, né? Impacto, risco, oportunidade. Hoje a gente vai discutir uma parte mais tecnológica, né? Até botando a mão aí um pouco na técnica também. Para isso a gente vai ter a participação do nosso ilustre Sérgio Gama, que vai fazer a atividade do DJ Bot com vocês. Sérgio Gama, que é da IBM. Aí ele vai se apresentar devidamente. Para quem não é de tecnologia, não se preocupe, tanto quanto pela atividade, quanto pelo que eu vou falar, porque a ideia é a seguinte: quem é de negócios, olha para essa apresentação, olha para essa dinâmica, uma perspectiva de o que eu posso fazer com isso. O que está disponível de tecnologia, como que essa coisa funciona e como que a gente pode usufruir. E quem é da técnica, quem é de tecnologia, aí pode naturalmente olhar para essa coisa e falar assim, não, legal, é assim que implementa, é esse o caminho técnico, é nisso aqui que eu quero me aprofundar, nisso ou naquilo, é isso que eu vou estudar. Tá bom? Então essa aqui é a ideia. Eu vou fazer primeiro um panorama e depois a gente vai ter a honra, né, de ter o Sérgio para fazer uma atividade prática com as ferramentas da IBM. O que realmente eu fiquei muito feliz a hora que o Sérgio aceitou o convite, né, representando a IBM, porque eu acho muito bacana a gente ter a oportunidade de ver as coisas funcionando, né? Já que a gente está em Minas Gerais, né, aí tem aquele ver de mineiro, né? O mineiro, para ver, ele tem que ver com a mão, né? Tem que pôr com a mão. Eu, como sou mineiro naturalizado, eu me permito fazer esse tipo de brincadeira, né? Então, realmente faz muita diferença quando a gente vê as coisas acontecendo na prática. Em linhas gerais, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente acaba abrindo, do ponto de vista de desenvolvimento, duas frentes de possibilidades. Uma, que é aplicar APIs dos grandes players, como a IBM que está aqui, Microsoft, Google, Amazon e diversos outros. A gente pode fazer um software tecnicamente comum e a parte de IA, a gente usar as APIs desses fornecedores para processar. Ou a gente pode seguir um caminho de desenvolver os nossos próprios algoritmos, nosso próprio machine learning. E também nada impede da gente combinar as duas coisas.
né, usar os nossos próprios algoritmos de machine learning quando isso for a melhor solução e, eventualmente, chamar as APIs dos grandes players quando isso for mais adequado. Tá, mas então, esse é o cenário geral. Vamos dar um zoom, né, até para nivelar, para todo mundo entender o que é API. Pô, Vinícius já falou API umas 10 vezes aí, né? Se estivesse marcando na cartelinha aqui, né? Mas que raio que é esse de API? Né? Para que serve esse trem? É de comer? É de beber? Né? Acompanha a cerveja ou a pinguinha? Né? É doce ou é salgado? Né? Então, o que é API? Bom, API é uma sigla para Application Programming Interface. Falando em português claro, é uma técnica, são técnicas para que você possa fazer duas aplicações diferentes se comunicarem. Então, tipicamente, os fornecedores de sistemas, desenvolvedores de sistemas, eles estabelecem padrões para que você, que é um terceiro, possa se conectar e obter informações ou se utilizar daquela capacidade de processamento. Da mesma forma que nós, também como desenvolvedores, também é bastante útil que a gente disponibilize ferramentas para que softwares terceiros se conectem nas nossas aplicações para poder usufruir ou dos dados ou da inteligência da nossa aplicação de alguma forma. Tipicamente, o que a gente tem? Uma aplicação cliente que vai fazer uma solicitação para uma aplicação servidora e vai obter a resposta. Então, na nossa atividade prática, vocês vão ver isso rodando claramente. Uma aplicação cliente rodando aqui no robozinho, que manda uma requisição para a nuvem, no caso, para o Watson, que responde com o processamento daquela informação e aí, a partir dessa resposta, eu sigo minha vida ou recomeço o ciclo. Por que a API está sendo tão explorado na indústria de software recentemente? Esses são os principais motivos que a gente tem usado APIs no desenvolvimento de software. O primeiro é o seguinte: flexibilidade e agilidade. Quando na vida, que na década de 90, a gente ia poder falar que ia fazer uma atividade prática com inteligência artificial no amanhã? Sem chance, nunca. Como que a gente ia desenvolver um mecanismo de reconhecimento de voz, de visão computacional, sei lá, qualquer uma dessas ferramentas, sentados aqui numa manhã, rodando um computadorzinho, que é o Raspberry, com a capacidade de processamento, né, pequena. Então, quando a gente fala de usar APIs, é justamente essa flexibilidade e agilidade. A gente conseguir fazer o desenvolvimento, fazer o deploy, né, que é um termo que a turma gosta de usar em software, fazer o deploy de uma aplicação de forma muito rápida, usando o que já tem disponível no mercado de recursos de API. Outro ponto é a simplicidade para terceiros, porque a gente, aqui hoje, a gente vai se posicionar como um consumidor de API. A gente vai criar um software nosso para consumir a API do Watson. Agora, existe um grande mercado, né, uma grande tendência em software, que é o que é chamado, às vezes, de a indústria das APIs. Então, se você desenvolve um sistema que tem acesso a dados ricos, por que não disponibilizar acesso a esses dados através de APIs? Na semana passada, a gente teve com o pessoal da Pluvion aqui. E o Hugo falou do interesse deles, né, já que a base de dados é aberta, né, o interesse deles de desenvolver APIs para que terceiros possam integrar. Isso é uma característica da nova economia, essa produção de informação descentralizada. Então, todo mundo que produz informação pode disponibilizar isso para terceiros de alguma forma. Ah, mas a Pluvion não vai ganhar nada com isso porque ela tem uma postura de o dado é livre. Ok, ela é assim, ela tem um propósito para cumprir, mas nem todo mundo é assim. Tem gente que ganha dinheiro disponibilizando suas APIs para serem utilizadas, certo? Então, a gente consegue fazer de forma muito simples, prover o acesso de terceiros para a nossa base de dados ou para a inteligência que a gente desenvolveu. Outra questão, que também está conectada com essa economia das APIs,
é a quantidade de dispositivos com capacidade de sensorização que a gente tem hoje em dia. Os smartphones, os dispositivos de internet das coisas. Então, isso reforça a questão da descentralização da informação. Então, se as informações são produzidas por um monte de dispositivos de forma diferente, por players diferentes, essa integração precisa ser simples. Imagina se cada fabricante inventasse um protocolo específico de comunicação para tratamento de informação. Então, as APIs que tipicamente usam formato padrão, para a turma que é da técnica, normalmente é implementado em cima de JSON, né, com requisição via hash ou algo equivalente. Isso simplifica demais, porque você só faz o quê? Uma adequação das variáveis, mas a parte técnica é muito semelhante entre os diferentes fornecedores. A questão da gente estar usando cada vez mais sistemas em nuvem também é um catalisador da utilização de APIs, porque a partir do momento que você consegue subir um sistema na nuvem interconectado com outros sistemas que estão na nuvem, você também, além de já ter o desapego do hardware, você também ganha velocidade por lá na nuvem já interconectar aplicações. Competitividade, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o tempo de lançamento. Imagina que a gente vai desenvolver um sistema do zero, ou a gente vai pegar e utilizar as melhores APIs que já estão disponíveis no mercado. A gente, muitas vezes, usando a API, a gente consegue lançar um sistema, um MVP, em 1, 2, 3 meses. Se você for desenvolver o seu próprio sistema de machine learning, isso leva, às vezes, anos para treinar um sistema de machine learning. Se a gente for pegar, por exemplo, reconhecimento de voz, que hoje é uma aplicação bastante comum, né? Utilizar a inteligência artificial para poder entender o que as pessoas estão falando, né? A IBM tem API para isso, a Microsoft tem API para isso, o Google tem API para isso, a Amazon tem, e aqui no Brasil o CPQD. Para que eu vou me meter a desenvolver isso do zero? Vou ficar aí 5 anos desenvolvendo um sistema de machine learning para entender o que as pessoas estão falando, para a partir daí entender o que elas estão pedindo para eu processar no meu software e entregar. Então, não. Essa parte que já está resolvida por algum fornecedor, eu agrego, e com isso eu diminuo o meu tempo de desenvolvimento e lanço serviços mais rapidamente. E, gente, a API, para vocês terem ideia, não é uma coisa que a gente está inventando agora. Se a gente for olhar os grandes players, Google, por exemplo, disponibiliza APIs do Google Maps, por exemplo, há muito tempo. Muito tempo. Você pega, por exemplo, então, o Uber, que é uma empresa, não vou usar o modelo de negócio, porque estou cansado de usar o Uber como modelo de negócio, vamos olhar a parte tecnológica. Vocês repararam que o Uber é totalmente integrado com o Waze? Imagina se eles tivessem que ter desenvolvido o próprio sistema de navegação deles. Quanto tempo que eles iam demorar para lançar o serviço? Na hora que eles integraram o software deles com as APIs do Google, no caso do Waze, essas coisas se tornaram produto de uma forma muito mais rápida. Então, esse histórico de sucesso é o quê? As grandes corporações ou startups estão se valendo de APIs para terem produtos mais rapidamente no mercado e produtos eficientes. Então, não estamos inventando a roda nem criando coisa do zero. A API comprovadamente dá velocidade e competitividade para o projeto. Tá? Se a gente for olhar hoje, coloquei aqui alguns links, depois a gente vai explorar um pouco mais os players e tal, mas aqui estão alguns exemplos de lugares onde a gente pode encontrar API. Eu coloquei da IBM, do Google, da Microsoft, do CPQD, e aí essas 3 aqui de baixo não são necessariamente APIs de inteligência artificial. Eu quero uma API para dicionário, quero uma API de previsão do tempo, quero uma API para calcular frete, quero uma API para, sei lá. Então, se você entra, por exemplo, aqui no APIs Guru, você vai encontrar API para tudo quanto é coisa.
São milhares, gente, milhares de APIs que a gente tem hoje disponível na internet. Então isso dá agilidade para o nosso projeto, tá bom? Posso mudar? Tem alguém olhando? Alberto, você está copiando? Pode passar? Beleza. Muito bem. Daí a gente entra na parte de algoritmo. Algoritmo é uma palavra que às vezes assusta, né? Para quem não é dev, algoritmo, você apesar que essa palavra deu uma popularizada hoje em dia, né? Algoritmo está mais buzzword do que a própria inteligência artificial. Está todo mundo falando de algoritmo, principalmente depois dos problemas que a gente teve com o Facebook, o escândalo Cambridge Analytica, todo mundo começou a falar do algoritmo do Facebook. Né? Então a palavra está meio que na moda aí. Né? Mas enfim, se a gente não encontrar, ou por algum motivo, as APIs que estão disponíveis de inteligência artificial não resolvem o nosso problema, daí a gente vai ter que partir para um cenário de desenvolver o nosso próprio machine learning. Daí, o primeiro ponto para a gente refletir, né, e vamos evoluindo aqui para entender que possibilidades que a gente tem de algoritmo. O primeiro ponto é como que essa máquina vai aprender. A gente costuma falar que a inteligência artificial precisa de base de dados para ser treinada. E também costuma falar que quanto maior a base de dados, melhor vai ser o resultado da inteligência artificial, melhor vai ser a previsão que ela vai fazer. Isso é verdade para alguns tipos de problemas, mas nem todos. Existem situações onde a gente usa, inclusive, o aprendizado não supervisionado, que é uma técnica de aprendizagem onde não existe histórico, não existe base de dados. Mas como é que é isso? Já que a gente vai mostrar quando se aplica. Mas com relação a de onde vêm as informações que a inteligência artificial vai receber para analisar e para se treinar, esses são os três grandes grupos. A gente tem os algoritmos com aprendizagem supervisionada. O que é a aprendizagem supervisionada? Você tem uma base de dados, um histórico, com os rótulos, as classificações pré-definidas. Então vamos falar, eu gosto de usar o exemplo de treinamento de cor, porque é bem simples de entender. Se eu quero criar uma IA para poder fazer reconhecimento de cor, e eu vou usar para isso um sistema de classificação, por exemplo, que as coisas são azul, preto, vermelho e laranja. Então eu vou pegar um monte de objeto que tem essas cores e vou falar para ela, isso aqui é laranja, isso é preto, isso é azul, isso é laranja também, isso é azul. E ela vai olhar para aquela base de dados e vai aprender o que é cada cor. Então isso é a aprendizagem supervisionada com o histórico. Eu já tenho um universo que foi classificado, que foi rotulado, e a partir dali o sistema aprende a extrapolar. Então isso é usado muito em algoritmos de classificação, né, onde vai falar é ou não é, ou definir categoria, e em algoritmos de regressão, onde eu tento criar um modelo matemático para prever um valor futuro. Os algoritmos não supervisionados são algoritmos que não têm histórico nenhum. Mas eu vou conseguir então prever a cor sem ter aprendido qual é a cor? Então daqui a gente já consegue inferir que para determinados problemas eu consigo usar esse tipo de algoritmo e para outros determinados problemas eu não vou conseguir usar. Então quando o problema é de agrupamento ou associação, sumarização, entender a relação entre os elementos que estão sendo analisados, eu consigo usar mecanismos não supervisionados. Porque a informação está ali na própria base que está sendo analisada em tempo real, não num histórico passado. E a aprendizagem por reforço é aquela aprendizagem que depende de uma interação em tempo real para poder aprender. Então vamos dar um exemplo aqui. A gente quer desenvolver um robô que joga tênis, certo? Então o robô que joga tênis, se ele aprender a sacar de uma determinada forma, a defender de uma determinada forma, tal, ele vai se comportar daquela forma padrão na maioria das vezes.
Mas os bons jogadores de tênis, alguém joga tênis aqui? Alguém joga tênis? Ninguém? Você? Os bons jogadores de tênis, como qualquer esporte, eles se adaptam ao oponente. Então, se ele percebe, por exemplo, que o oponente é canhoto, ele vai jogar de uma forma. Se ele percebe que o oponente é destro, ele vai jogar de outra forma. Se o oponente é mais pesado, é mais leve, e assim ele vai se adaptando. Então, os algoritmos que aprendem por reforço, eles começam a interagir e começam a perceber os feedbacks que o ambiente dá. No caso do jogo de tênis, ele joga a bola na direita, vê se o cara se movimenta bem, joga a bola na esquerda, vê se o cara se movimenta bem, joga mais curto, vê se o cara se movimenta bem, joga mais no fundo, e assim ele vai se calibrando. De forma semelhante funciona o Facebook, Netflix. Né? Quando eles já te apresentam um conteúdo e você dá like, ele fala assim, opa, o Raoni curte essa parada aqui, vou soltar mais coisa dessa no feed. Quando ele solta um post na sua timeline e você passa rolando batido por cima dele, isso também é um feedback, só que nesse caso é um feedback negativo, que você não se importou com aquilo. Então esse é o sistema de aprendizagem por reforço. O Facebook não pede para você entrar lá e fazer um formulário, né, de diagnóstico de perfil. Né? Eu vou criar uma conta no Facebook. Né? O que você gosta de fazer? Né? Onde que você costuma almoçar? Você tem filhos? Ele não pergunta nada disso. Você começa a usar, ele vai te apresentando coisas, à medida que você vai reagindo, ele vai calibrando. Então são esses os 3 principais tipos, né, de aprendizagem que a gente usa em inteligência artificial. E daí, com isso em mente, a gente entra então para entender quais são os algoritmos que utilizam essas técnicas. São 3 os principais grupos de algoritmos. Lembra que a gente falou ali de classificação, A ou B, né? Tá certo ou está errado? Regressão, quando eu tenho que prever um valor para alguma coisa. E clusterização é uma das aplicações que usa o aprendizado não supervisionado que a gente comentou ali. Então, em linhas gerais, quando que eu uso cada um desses tipos de algoritmo? Quando eu quero prever valor, ou seja, eu tenho eu vou ter uma previsão que é um valor contínuo, numérico, eu uso regressão. Regressão vem lá da estatística, regressão não é inteligência artificial, não é um conceito inventado em inteligência artificial. Regressão, a gente estuda isso em estatística, em matemática, é quando a gente modela uma equação para representar um fenômeno que acontece no mundo real. Classificação, quando eu tenho que prever categoria. E aí, classificação, a gente costuma pensar com, por exemplo, filtro de spam. Né? É spam ou não é spam? Isso é classificação. Mas o sistema de reconhecimento de cores, que eu usei o exemplo, também seria classificação. Então, classificação não é só A ou B. A classificação ela pode ter várias categorias. Tá? Então, existem os sistemas mais simples, são com 2 categorias, naturalmente, mais fácil de você dimensionar. Mas existem sistemas de classificação com N categorias. Não é só A ou B. E clusterização. Quando eu não sei quais são as categorias, eu não sei o que vai acontecer. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero entender qual que é o perfil das pessoas que estão nessa sala aqui. Mas eu não sei nada de ninguém. Né? Eu não conheço, não tem como treinar uma inteligência artificial. Então, se eu pedisse, por exemplo, para todo mundo escrever uma frase, eu poderia pegar um sistema de inteligência artificial para olhar essas frases que vocês escreveram e entender quais que têm mais semelhança umas com as outras e, com isso, fazer diferentes grupos. Não, esses 3 aqui fizeram uma abordagem parecida, esses outros 4 aqui fizeram uma outra abordagem, esses outros 10 aqui estão na mesma linha de raciocínio. Então, a clusterização é isso. Quando eu não sei quais são as categorias, eu não sei no que vai dar, mas eu traço algum grau de semelhança para agrupar. Então, quando a gente fala de agrupamento, sumarização, clusterização, é basicamente a mesma linha de raciocínio que é agrupar
os elementos por afinidade. Ok? E aí, pessoal? É um pouco densa a prosa, né? Como é que tá aí? O trabalho com rede social seria de clusterização. Sim, sim. Clusterização e dependendo do contexto, pode usar classificação também. Porque na clusterização, você pode fazer a parte social da coisa. Né? Quem são os amigos que você mais se relaciona, essa coisa. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar de anúncio, eles te classificam mediante alguns rótulos pré-definidos. Então, se você for fazer um post impulsionado, você vai ver que tem lá as diversas categorias que eles já mapearam. Então, eles buscam classificar as pessoas dentro daquelas categorias. Então, a gente tem as duas coisas. Beleza? Beleza, então tá. Então, vamos lá, dando um zoom. Regressão. Se a gente vai prever um valor, ele é contínuo, é regressão. Então, vamos lá, quero calcular, estimar preço de terreno em Santa Rita do Sapucaí. Preço de terreno no sul de Minas. Então, eu dou o bairro, dou o tamanho do terreno e ele vai me dar um valor numérico, que é o preço desse terreno. Ou quero fazer isso para o Brasil. Entro com a cidade, entro com outras variáveis, por exemplo, de renda per capita, entro com variáveis, já que eu tiver algum histórico e tal, e aí ele vai inferir quanto que é o valor do aluguel. Como a gente está falando de uma análise contínua, né, não é discreto, o valor é uma conta matemática que vai jogar numa função que vai dar o valor, isso é regressão. Gente, de forma bem simples, a regressão é definir uma fórmula matemática. Piloto? Obrigado. Só uma basta. Então, como que funciona o mecanismo de regressão? Lembra que regressão a gente usa com aprendizagem supervisionada. Eu tenho que ter histórico para poder fazer regressão. Então, eu tenho uma determinada curva, depois eu vou conseguir apagar aqui, né? Eu tenho alguns pontos que eu já mapeei, né, em função do terreno, da localização, tal, com as variáveis, e daí eu crio uma fórmula que vai descrever esse meu cenário. De forma que se eu depois, né, o meu mecanismo de machine learning identificar que esse ponto que eu quero a resposta está aqui, ele consegue, através de uma fórmula matemática, calcular o valor que vai ser apresentado. Então, regressão é isso, é encontrar uma equação matemática que vai representar a minha inteligência. Tá bom? Dentro dos algoritmos de regressão, aqui uma informação muito importante para quem é da técnica, pessoal. Quando a gente vai escolher um algoritmo, existem diversos critérios que a gente aplica para escolher o algoritmo. Então, por exemplo, eu tenho bastante base para treinar. Então, se a gente olhar aqui, ó, uma regressão linear requer uma base de treinamento enorme. Não, ao contrário, a regressão linear, uma base de treinamento menor. Rede neural é a maior base de treinamento que precisa, dentre os algoritmos de regressão. Então, eu tenho uma base bacana, posso usar um algoritmo mais pesado. Não tenho, vou escolher um outro algoritmo. Capacidade de resolução de problema complexo. Rapidez do treinamento e rapidez na execução. Imagina, eu estou criando um sistema que vai para carro autônomo. O carro autônomo, se detectou alguma coisa ali, ele tem que responder em fração de segundo. Então, não posso usar um algoritmo que tenha pontuação ruim no critério rapidez de execução.
De repente vale mais a pena eu usar um algoritmo que é mais lento para treinar, mas é mais rápido para executar, do que eu fazer alguma coisa que depois vai gerar muito tempo de processamento na execução. Consumo de recurso, vai rodar numa Raspberry ou eu tenho disponibilidade de colocar um computador poderoso? Isso também é uma variável que eu preciso analisar na hora de escolher o algoritmo. E aí, esses 4 aqui, que são alguns tipos de algoritmo de regressão, foram classificados. Um trabalho muito bacana desse professor, Flávio Rezende, não conheço pessoalmente, né, encontrei ele em pesquisas na internet, mas é muito bacana o trabalho dele, que fez esse levantamento. Falando de clusterização. Né? Clusterização, lembra, a gente falou de agrupar. Então, cada vez que eu tiver que agrupar um conjunto de dados em uma quantidade de clusters, mas que eu não conheço previamente esses clusters, o rótulo, a gente está falando de clusterização. Porque se eu conhecesse os rótulos, ele passaria a ser classificação. Ok? Entenderam essa questão? Se eu falasse assim, não, eu vou dividir em 2 clusters, números ímpares e números pares, aí não é cluster mais, aí é classificação. Porque eu já tenho o critério, né, já sei o nome do rótulo, já tenho os critérios. A gente fala de clusterização quando o critério ele vem da observação da própria amostra. Ao observar a amostra, eu vou inferir o melhor critério para agrupar. Tá? E isso é a principal diferença, é a diferença de clusterização para classificação. E aí, quando a gente fala de clusterização, ele naturalmente, como a gente viu lá atrás, é um algoritmo de aprendizagem não supervisionada. Então, aqui, tá vendo que no diagrama aqui já sumiu a variável, o critério base para treinamento. Porque clusterização não usa base de treinamento. Mas como assim um mecanismo, um algoritmo de inteligência que não precisa de base para aprender? Existe. Algoritmos dessa natureza não precisam ter histórico. Eles inferem as correlações, eles tiram conclusões a partir da própria amostra. Legal isso, né? Isso, a primeira vez que eu me deparei com esse conceito, para mim, foi uma quebra de paradigmas, porque eu imaginava que uma inteligência artificial sempre precisaria de histórico para aprender. E não é sempre assim. Da mesma forma que a gente também não é. Né? A gente pode, de repente, olhar para uma situação absolutamente nova e tirar conclusões sobre ela. Então, é esse modelo mental que a gente aplica nesse tipo de algoritmo. Seria nesse caso, por exemplo, que aquela robô acabou se tornando preconceituosa, ela começou a agrupar muitas manifestações e aí ela... A pergunta do Rafael, se o robô que se tornou preconceituoso é o bot da Microsoft chamado Tai. É desse que você está falando, do Twitter? O que aconteceu? Ele começou a falar coisas nazistas, coisas muito esquisitas no Twitter. Mas lá foi um pouquinho diferente. Lá foi utilizada uma técnica de aprendizagem por reforço. Então ele usava os feedbacks que ele recebia como sistema de aprendizagem. E aí ele começou a repetir aqueles padrões num mecanismo de reinforcement learning. Realmente complicadíssimo. E daí que vem os grandes dilemas, porque mecanismos de reinforcement learning, eles tendem a repetir o viés ao qual eles são submetidos. Então, a gente fala assim, uma inteligência artificial, pelo menos na tecnologia que a gente tem hoje, tá? O Alberto sempre gosta de destacar isso, né, Alberto? No pós-singularidade, né, onde as máquinas vão ter consciência e autonomia, a conversa vai ser outra. Né, porque lá, realmente, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Mas hoje, com os mecanismos atuais de inteligência artificial especializada, lembra do último encontro? Os algoritmos que usam reinforcement learning, eles perpetuam vieses. E aí a gente fala assim, mas a máquina é um perigo, tal. Na verdade, o perigo é o ser humano, né? O perigo são as pessoas. Porque as máquinas, elas de certa forma estão replicando o que
o nosso comportamento, né? Seja por observação, dependendo da técnica, seja pela própria base de dados enviesada, né? Porque isso a gente falou do reinforcement learning. Mas o Cavallini falou aqui na semana passada daquele algoritmo, não sei se foi o Cava ou se foi o Hugo, acho que foi o Cava, do algoritmo que estava prevendo a reincidência de criminosos e ele era enviesado. Vocês lembram? Acho que foi o Cava, não foi? É. Então, ali o que acontece? Eles analisaram o histórico. Analisaram o histórico. Não foi assim, a inteligência artificial analisando. Só que, historicamente, tinha muito mais registros com relação a negros do que com relação a brancos. E daí o algoritmo foi enviesado pela base de dados, não necessariamente pelo convívio dele com a sociedade, mas pelos registros que estavam no sistema policial. Então, os sistemas de AI tendem a repetir os vieses, seja da base de dados, seja do ambiente de reforço aos quais eles estão submetidos. Isso é um problema. Bom, e o último tipo, né, que são os três principais, que são os algoritmos de classificação. Alguns autores ainda criam outros tipos de algoritmo, como, por exemplo, detecção de anomalia, que é você entender pontos fora da curva. Sistemas de fraude, por exemplo. Sistema de fraude, quando eles percebem uma compra muito fora do seu padrão, eles bloqueiam seu cartão automaticamente. Então, alguns chamam isso de detecção de anomalia. De certa forma, daria para pensar nisso como um sistema de classificação também. Essa é uma transação segura ou não. Então, alguns autores defendem que vale a pena dar zoom e outros acham que com essas três classificações a gente já cobre tudo. Enfim, se vocês tiverem um problema dessa natureza, aí vale a pena olhar e ver se na literatura específica vai ter alguma coisa que contribua. Mas como a gente está fazendo um panorama, esses três já cobrem praticamente tudo, tá? Então vamos lá. Se o valor da predição tende a ser uma categoria, sim, não, positivo, negativo, e pode ser multicategorias também, aí é um problema de classificação. Então aqui, ó, um exemplo, né? Tem lá um monte de review lá no produto que você está vendendo. Pegar aquela frase e entender se é um review positivo ou negativo, com base nas palavras que estão sendo usadas e tal. Então é classificação, sim, não, bom, ruim, né? E assim por diante. Certo? Para os algoritmos de classificação, a gente precisa de base de treinamento. Se não tiver base, vai virar clusterização, certo? Não tem nada de errado nisso. Muitas vezes, inclusive, é desejado. Você quer entender padrões. Por exemplo, o Trending Topics lá do Twitter, né? O Twitter não cria uma hashtag e monitora quantas vezes que ela vai acontecer para poder fazer uma classificação, né? Ele contabiliza. Tudo bem que tem um hashtag que aí passa a ser álgebra, né? Não é inteligência artificial. Mas se ele fizesse o Trending Topics sem a hashtag, olhando o conteúdo do que as pessoas escreveram e falasse assim, as pessoas no Brasil estão falando sobre política. Mas sem antes tentar entender, rotular o que é política e o que não é. Olhando para a base de dados, assim, isso aqui, olha só, isso aqui parece política. E classifica, agrupa e classifica. Então aí a gente tem uma mistura de clusterização com classificação. Mas se eu não tiver base de treinamento, é clusterização. Se eu tiver base, classificação. E aqui a gente tem o classificação, é o que a gente tem a maior quantidade de algoritmos disponíveis. Desde os mais simples até os mais complexos. Por exemplo, se for pegar os mais simples, né? O naive ou naive, depende do sotaque. Naive Bayes e árvore de decisão, tem gente até que fala que árvore de decisão não é inteligência artificial. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui, né? Embora eu tenha até uma opinião própria, mas como a gente está falando de técnicas, não vou entrar nessa polêmica de é ou não é, porque não vai agregar. Mas na prática, quando a gente desenvolve sistemas de IA,
em alguns momentos, pode ser que lançar uma simples árvore de decisão resolva o problema que a gente quer. A árvore de decisão é um mecanismo de classificação, onde eu vou avaliando passo a passo. E se eu quero classificar se aquilo é um carro, eu pergunto lá, tem volante? Sim, não. Tem roda? Sim, não. Tem motor? Sim, não. Eu vou fazendo um fluxo, que aí eu chego numa conclusão se é ou se não é. Enfim. Mas são algoritmos simples. Árvore de decisão, o Naive Bayes. Naive Bayes é um algoritmo muito fácil de ser implementado, em código inclusive. Mas ele inclusive é chamado de naive, que é ingênuo em inglês. Ele infere correlações de forma muito ingênua e por isso ele erra muito. Deixa eu ver se tem essa variável aqui, ó. Capacidade de resolução de problemas complexos. Olha como que ele é baixo. Ele é muito ingênuo. Ele infere correlações de forma muito simplória, né? Mas é muito fácil de implementar. Então por exemplo, o Naive Bayes, ele é filtro de spam, por exemplo, ele é utilizado, né? Que não é uma análise tão crítica, tão complexa, e um erro num fio de spam, né? Um falso negativo não é tão crítico no fio de spam quanto seria, né, num sistema de detecção de risco de contaminação nuclear, por exemplo. Risco de tsunami. Vamos fazer que a gente está falando aqui um sistema que está analisando dados para avaliar se tem um risco de tsunami ou não. Eu não vou poder usar um algoritmo tão simplório, ou seja, é um problema complexo que o impacto social dele é muito grande. Daí eu vou ter que usar algoritmos mais sofisticados. Certo? Beleza, gente? Perguntas? Sim. Quanto mais longe, isso é um gráfico radar. Quanto mais longe do centro, maior é a intensidade dessa variável. Ou seja, se eu pegar aqui, vamos pegar o Naive Bayes. Ele requer um tamanho pequeno da base de treinamento. Ele tem uma pequena capacidade de resolução de problemas complexos. Ele é treinado bem rápido. Ele é bem rápido na execução e ele consome pouco recurso. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Oi? Algoritmos são técnicas. Então, você pode estudar essa técnica e codificar personalizado para o seu problema. Então, você vai encontrar literatura sobre o algoritmo Naive Bayes. Você vai encontrar literatura sobre como desenvolver uma rede neural. Mas isso é diferente da API, por exemplo. Aqui que é o lance. Na API, você vai lá e consome uma API e pá, resolvido. Aqui você vai construir o seu algoritmo usando essa lógica. São modelos, templates, boas práticas. Então, você não vai baixar um código e mudar as variáveis e beleza, está rodando. Isso, são modelos teóricos, exatamente. Bem, ótima descrição, são modelos teóricos. E aí eu vou implementá-los particularizando para a minha aplicação. Obrigado pela contribuição. Muito bem. Então, resumindo, eu tenho classificação, onde eu separo um lado ou outro. Regressão, quando eu defino um modelo matemático em função das variáveis. E clustering, ou clusterização, que eu crio grupos a partir da própria amostra. E assim a gente fecha o assunto de algoritmo. Beleza? Muito bem. O que a gente tem aí no mercado? Agora, voltando mais agora, fizemos uma abordagem prática de API, fomos um pouco no teórico com os algoritmos e agora voltando para um universo mais tangível. Vou falar o nome de alguns fornecedores e de algumas ferramentas que cada um disponibiliza.
Não tenho pretensão e já peço, inclusive, desculpas antecipadas, né? Se faltar alguma ferramenta de algum desses fornecedores, e se eu esqueci de algum fornecedor, porque eu não tenho a pretensão de ter feito um mapeamento completo do universo de inteligência artificial, mas que eu vou mostrar para vocês são algumas ferramentas que nesse mundão de Deus aí eu já me deparei ao pesquisar, ao preparar projetos, né, ao fazer implementações e propostas, estudando o que melhor atenderia a cada cenário, tá bom? Então, já fica aí. Inclusive, se vocês olharem aqui e sentirem falta de alguma coisa, já pode me falar que eu já vou anotar no meu caderninho também como sugestão, tá bom? Então, sem nenhuma pretensão de ser uma lista fechada e muito menos uma lista formal. Começando pela IBM, até para honrar a presença do nosso querido Sérgio Gama aqui, né? A IBM, de verdade, é uma das plataformas que tem a maior variedade de APIs disponíveis, né? A plataforma do Watson tem muita coisa legal lá. A parte do Conversation, a gente vai usar o Conversation aqui, Sérgio? A parte do Conversation que a gente vai fazer uma atividade prática, que são mecanismos que ajudam a desenvolver diálogos, né? Entender o que o usuário está falando e criar uma resposta para ele. Tradução, sistemas de classificação, NLU, que tem muito a ver com o que a gente estava falando de clusterização, que é fazer inferências a partir de uma linguagem humana, natural, diferente do Conversation, onde eu vou fazer classificações, né? Porque no Conversation eu falo assim, o cara quer comprar, o cara quer alugar, ele quer pizza, ele quer refrigerante, então eu tenho as categorias pré-definidas. No NLU, nem sempre eu tenho a categoria pré-definida, eu faço inferências a partir do que as pessoas estão falando. Análise de personalidade, né? Enfim, várias ferramentas para fala, reconhecimento de imagem, visual recognition, está aí a câmera do TJ Bot aí, né? Enfim, muita ferramenta legal. Isso tudo lá diversos desses recursos você ativa e parametriza lá na nuvem da IBM, o IBM Cloud. Muita ferramenta bacana. Comentários? Querem fazer perguntas? Vi que gerou burburinho. Comenta aqui com a gente. Adoro quando começa a dar barulho na sala, que significa que a turma está interessada, interagindo. Opa, claro. Eu usei um framework da IBM para reconhecer voz no meu TCC. Isso foi em 2002. 2002. Inclusive, assim, a máquina que eu rodei esse framework, né, o projeto era assim, era você acionar alguns comandos no software através da voz. Certo. Então eu falava assim, olha, nova avaliação. Então daí abria a janela para o professor cadastrar uma avaliação nova, né? Salvar a avaliação. Salvar a avaliação, né? Então eu usei um framework, agora eu não recordo exatamente o nome, né? Mas eu treinava ele com a minha voz, a minha voz funcionava melhor do que com a voz dos outros, né? Sim. Então eu treinei ele várias vezes e o programa era feito em C++, né? Então a gente chamava a API dele, fazia chamada no método deles lá e obtia a palavra que você tinha falado e daí com aquela palavra você decidia o que fazer no programa, você abrir a janela, você salvar, você clicar no botão. Então assim, foi uma experiência, todo mundo tinha medo de fazer isso naquela época, né? E deu certo. E foi o da IBM, inclusive. Olha que legal. Foi uma experiência bem interessante. Aí, Gama, depoimento de 2002. Aí depois que a gente conseguiu fazer isso no projeto, aí todo mundo começou a usar, né? Daí viu que funcionava. E daí era fácil de instalar, tinha vários recursos ali, daí todos os projetos começaram a usar os recursos. Foi bem Tá certo, Gama, tá certo. É engraçado como que as coisas são cíclicas, né? Como é que você chama mesmo? Roberto. Nessa época, né, década de 90, início dos anos 2000, comando de voz era um sonho, né, cara?
A gente falava assim, nossa, vamos implementar comandos de voz no software, cara. E aí era bem isso. Você, na verdade, tinha sistemas que faziam, de certa forma, um speech to text, mais ou menos, e que você tinha que, depois que você tinha que manualmente pegar esse speech to text e ver se tinha a palavra, identificar as palavras que você queria, né? E aí o que o Conversation traz nessa nova era é o seguinte, que ele mesmo já faz esse match, entendeu? Então, se você e por escrito também, com erros de português, eu lembro, a gente tinha que prever todos os erros de português que o cara podia colocar, né? Com acento, sem acento, às vezes até maiúsculo e minúsculo, a gente tinha que ficar programando na mão no software para poder reconhecer os comandos, né? E aqui não. O que o Conversation faz é justamente essa interpretação, né, dos sotaques, das vozes, dos timbres, dos erros de pronúncia ou de grafia, para convergir isso em torno de intenções e entidades que imagino que o Gama vai explorar bem esses conceitos. Beleza. Bom, isso é o que a gente tem na plataforma da IBM. Quem que a gente está de horário, Rafa? Que horas são? 9h34? Tá. Então vamos lá. A Microsoft, eu não conheço muitas plataformas da Microsoft. O que eu sei que tem de legal lá, a plataforma do Lewis, onde eles também trabalham essa parte de conversation com NLP. Eu estou colocando sigla aqui, não falei o que é, né? NLP e NLU é Natural Language Understanding e Natural Language Processing. Então, dependendo do cenário, usa uma coisa ou outra. Tipicamente, o NLP é mais usado em cenários de classificação e o NLU mais usado em cenários de clusterização, mas não necessariamente. É a parte de análise de texto. E uma coisa que a Microsoft tem de legal é que ela tem um ambiente lá no Azure que ele é otimizado para rodar algoritmos de machine learning. Então lembra que a gente fez o radar ali atrás de consumo de recursos, agilidade no processamento? Então a Microsoft tem ambientes no Azure que são calibrados para rodar esses algoritmos de machine learning de forma mais eficiente. Isso é uma coisa bacana de ficar atento. O Google tem um histórico bem antigo de disponibilizar API de text-to-speech e speech-to-text, entre diversas outras, né? O text-to-speech do Google é muito legal, né? O Speech Recognition do Google. Eles têm também análise de texto, tradução, análise de imagem, vídeo. O Dialogflow, que é para construir diálogos também. Eles têm uma API para mapeamento de vagas. Interessante isso. Também tem na parte de infraestrutura, né, eles também têm um serviço especializado para hospedagem de sistemas de inteligência artificial, que requerem recursos específicos. E o TensorFlow, que também é uma plataforma de desenvolvimento lá do Google. Bastante opção. Uma coisa que eu acho legal é a API de reconhecimento de voz do Google. A gente tem um grande desafio com o português do Brasil. Depois eu vou até pedir para o Sérgio fazer uma pontuação para a gente, né? Mas realmente essa parte do reconhecimento de voz no Brasil é uma coisa que os players internacionais estão se esforçando, mas assim, é um fato, né? A base de treinamento em inglês é infinitamente maior do que a base de treinamento em português. Então, reconhecimento de voz em inglês sempre vai estar mais evoluído do que reconhecimento em português, pela quantidade de usuários que estão realimentando a plataforma. Oi? Sotaque. A gente aqui no Brasil não é muito diferente de outros lugares, mas não só o sotaque, mas os regionalismos. Os regionalismos são piores do que o sotaque. Fala assim, eu quero reserva de uma mesa para uma pessoa. No português é um e uma, né?
no inglês é a table for one person. Aham. Então aí o Watson pega. Ele sabe o que é uma de numeral e a quantidade de pessoa. Ele sabe o que eu estou falando de uma mesa em referência à mesa. Aham. Porque o inglês é muito mais correto que o português. O inglês É mais específico, fácil, né? cara. O português tem muita Então, os caras ambiguidade, fazem né? uma tradução. O cara faz todo o API em inglês, quando vem no português não é tradução. Tem muita pegadinha no nosso idioma. É. É que nem a gente negativa, né? Eu não tenho nada. Eu tenho. No inglês você fala não tenho nada. No inglês você vai falar que você tem. Sim, sim. O operador lógico funciona, né? Se negar duas vezes é verdade. É correto, né? Eu não tenho nada. Você entende? Eu tenho nada, deveria ser. Eu não tenho nada, você acabou de negar que tenho nada. Então tem umas pegadinhas no inglês, pegadinhas no português que ficam na gente. Por isso que eles falam, em português nós somos legal? Não dá. E não é só uma questão de inteligência artificial, é uma questão de inteligência até humana. Se você pega um formulário de imigração em inglês e um formulário de imigração em português, você vai ver que é muito mais fácil preencher o formulário de imigração em inglês. Você pega um documento, entra num site, tem um cadastro lá em inglês. Você entra, você sabe o inglês minimamente, você preenche o formulário de ponta a ponta. Entra num site para preencher um formulário em português. Você vai ter um monte de coisa que... Mas o que é isso aqui? E até tem só um off-topic rapidinho. Teve uma ocasião que eu estava visitando um museu e tinha uma placa escrito em espanhol, francês e inglês. Em francês, meu francês não existe, tá? Então eu vou fazer aqui, né? Tava lá, sei lá, s'il vous plaît, ne parlez alto. Não sei como é que é alto. S'il vous plaît, ne parlez alto, né? Por favor, não fale alto. Em espanhol estava, por favor, no hable demasiadamente alto. E aí, em inglês, como é que estava? Speak softly. Direto, afirmativo. É o que é para fazer, não é o que não é para fazer. Né? Então, E aí não é só o português. Outras línguas, né, hispânicas, latinas, enfim, têm essa característica da ambiguidade, da negação. Enquanto o inglês ele é absolutamente diretivo. O alemão também é bem parecido nesse sentido. Né? Na Alemanha eles brincam. Se tiver uma placa de fumar, né, que não é para fumar, né, vai estar escrito em espanhol, vai estar escrito por favor não fume, em francês vai estar escrito por favor não fume, e em alemão vai estar fumar proibido. Nem verbo não tem, né? Pá. Então é bem diretivo. Oi? Então é isso. Por isso que a gente tem toda essa dificuldade com o reconhecimento de voz em português. A Amazon também tem ferramentas de reconhecimento de voz e text-to-speech. Eles chamam o reconhecimento de voz aí, vocês repararam que cada player dá um nome, né? Ao invés deles falarem speech-to-text ou conversation, eles chamam o Lex, que é a API por trás da Alexa, eles chamam o Lex de ASR, que é Automatic Speech Recognition. Aí eles têm uma outra ferramenta que é a Poly, que aí a Poly é a que fala. O Lex é o que escuta e a Poly é a que fala. Eles têm uma plataforma de reconhecimento de imagem, que é o Recognition, e também, muito conhecida, né, o AWS, a parte de infraestrutura de hospedagem da Amazon, é bem reconhecido. Gente, o Facebook eu ainda não usei em nenhum projeto, mas o dia que eu vi que o Facebook abriu a API do Detectron, eu fiquei encantado. A API do Detectron é a API que faz o processamento das imagens que a gente sobe no Facebook. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quando a gente está usando uma internet lenta, e aí você abre o Facebook, e antes de carregar a imagem, às vezes aparece um texto assim, essa imagem pode conter 2 pessoas conversando ao ar livre. Já viram isso? O Alberto já viu? Quem mais já viu? O Jonas já viu? O Roberto já viu? Gente, isso é impressionante. Ou um mecanismo de inteligência artificial olha para uma foto e fala assim, tem 2 pessoas aqui conversando ao ar livre. E aí, essa API que faz
essa identificação, chama Detectron, e eles a abriram. Então, se a gente quiser usar num projeto nosso, a gente pode usar esse algoritmo deles. Eles têm ferramentas para VR, têm ferramentas para Data Science, ferramenta de processamento de linguagem natural também, fala, e alguns ambientes, bibliotecas para desenvolvimento também. Então, vale a pena entrar na parte de developers do Facebook e achar lá. Eu tenho o link. Eu não sei se é aquele que está lá no começo, mas tem uma parte de desenvolvimento do Facebook que dá acesso a tudo isso. É muito legal mesmo. A gente também tem alternativas open source aí para a galera que gosta de programar pesado e entender o que está sendo feito, né? Tem o OpenCog, que é um projeto do Ben Goertzel, né, Alberto? Você está querendo usar o OpenCog no Nova Gênesis, né? Você está usando? Que fera. Pode contar assim em linhas gerais para que vai ser usado? Show. Então, gente, esse tipo de coisa é para mostrar para a gente que legal. A gente pode pegar os mecanismos, os modelos teóricos e implementar o nosso machine learning. Vai ter situação que a gente vai ter que fazer isso. Mas na grande maioria das vezes, a gente consegue encontrar ferramentas no mercado que vão dar agilidade para o nosso projeto. Se eles cismarem de fazer tudo que eles vão fazer usando o OpenCog, se eles quisessem fazer na mão, esse projeto ia demorar pelo menos umas 3 encarnações para sair, né? Então, legal, a gente usa o que está disponível no mercado. OpenAI é uma iniciativa que tem mais a ver com a parte de pesquisa do que com a parte de desenvolvimento, propriamente dito, mas a pesquisa deles, o resultado da pesquisa deles pode ser naturalmente insumo para um desenvolvimento. O OpenAI tinha inclusive o Elon Musk como investidor. E aí eles acharam melhor dissociar, né, porque o Elon Musk tem os investimentos dele, as empresas deles, eles acharam que seria melhor a OpenAI seguir, né, sem ele, numa pegada mais open source mesmo, mais livre, né? E o OpenCV, que é uma plataforma open source para CV de Computer Vision, então, para reconhecimento de imagem, uma plataforma open source. E na parte de hardware, gente, eu destaco aqui, né, com consciência que posso estar esquecendo alguma coisa muito relevante, mas os nomes que mais estão se destacando na parte de hardware especializado para inteligência artificial são a NVIDIA e a Intel. Tá? Eles estão realmente... A NVIDIA, assim, super na frente, né, fazendo hardware especializado para inteligência artificial, e a Intel também mandando ver. Mas assim, o nome que está, né, se eu tivesse que comprar ação agora, eu botaria lá algumas fichas lá na NVIDIA, né? É porque eu não tenho como comprar ação em dólar dessa altura do campeonato, mas a NVIDIA eu botaria a ficha lá. Estão mandando super bem. Beleza? Sim. Muito bem. Isso aí é tudo que o Vinícius está falando, deep learning, machine learning, a forma de funcionamento das redes neurais dentro de um chip já. Eles fazem hardware que você faz hoje em software. Exatamente, dentro do hardware. As concorrentes da IBM têm algo disso? Estão fazendo alguma coisa, com certeza. A NVIDIA, na verdade, ela é muito forte porque ela é quem desenvolveu GPUs, né? Essa questão de processamento super paralelo mesmo
ideia Isso. era essa, né? Para você renderizar a imagem, você precisava de processamento paralelo. Os caras descobriram isso e isso está tomando um boom incrível. E está sendo usado nas máquinas Spark, né? Nos ambientes Spark é o que mudou o mundo. Isso que a gente vai falar de inteligência artificial aqui. Uma das coisas são essas, né? Essas evoluções aí de hardware, software e nuvem, né? Está na nuvem. Sim. A gente não precisa configurar. Beleza. Gama, como é que você quer fazer? Vamos lá. Lá não deve ter terminado. Eu tenho. Você quer. Vamos. Eu tenho. A gente vai começar a fazer as instalações aí nessas. Eu até testei aqui, ó. Deixa eu só então encerrar aqui com o pessoal da internet. Pessoal, estava online. Agora a gente vai passar para uma atividade prática, então, infelizmente não faz muito sentido, né? Não vai ajudar a agregar muito a transmissão online. Então, agradeço aí pela presença e até a próxima. Valeu. Fechou?